Fala, turma! Estamos no ar. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de raciocínio lógico. E na aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre a introdução do estudo das proposições. A gente vai fazer um breve resumo e aí a gente vai atacar direto as questões. Essa aula, ela serve principalmente para você que vai fazer concurso da banca Sebrasp. Nós vamos ver a teoria, vamos dar uma pincelada na parte teórica e logo em seguida nós já vamos atacar uma bateria de questões da banca Sebrasp. Perfeito? Então, eu gostaria de avisar para vocês que essa parte introdutória da lógica, as outras bancas mais convencionais, como FGV, como FCC, VUNESP, DECAN, OCP, elas não são muito chegadas não, mas a banca Sebrasp, ela ama. A banca Sebrasp, ela ama, tipo, perguntar o que é uma proposição, quais são as características de uma proposição, qual que é a diferença de uma proposição para uma sentença, dos tipos de sentença que nós vamos ver aqui na aula de hoje. E aí a gente vai detalhar tudo, vamos resolver uma bateria de exercícios e aí você vai sair craque dessa aula. Então vamos lá, sem mais delongas, a gente vai começar a nossa aula e eu queria fazer um breve resumo com vocês a respeito sobre o conceito de proposição, tá certo? Aqui dentro da lógica, essa lógica que a gente estuda, ela é chamada de lógica formal, ela é chamada de lógica aristotélica e principalmente ela é chamada de lógica proposicional, ou seja, é a lógica que estuda as proposições. Então a proposição, ela vai ser a nossa base, ela vai ser o nosso alicerce. A partir das proposições que a gente vai estudar os outros assuntos. Então, por exemplo, em aulas futuras, a gente vai aprender regras de negação, regras de equivalência. Isso tudo só é possível sabendo o que é uma proposição. A gente vai aprender montar tabelas verdades. A gente vai aprender um pouco sobre os conectivos. Um conectivo ele tem uma função, é unir duas proposições. Então não tem como eu unir duas proposições se eu não souber primeiramente o que é uma proposição. Então tudo vai ser construído a partir do conhecimento de uma proposição. Perfeito? Então vamos lá. Então, dentro da lógica, nós vamos definir uma proposição como sendo uma sentença, anota aí comigo, uma sentença do tipo declarativa. Então, uma sentença declarativa é uma sentença que vai declarar algo. Ela vai declarar alguma coisa. Turma, eu vou mostrar já para vocês que existem outros tipos de sentença. Existe sentença interrogativa, sentença exclamativa, sentença imperativa, sentença aberta, sentença opinativa. A proposição não. A proposição ela vai ser um tipo específico de sentença, existem outros, mas a proposição ela vai ser uma sentença declarativa. Então, nesse tipo de sentença, eu vou estar declarando algo, vou estar declarando alguma coisa sobre alguém. Normalmente, eu vou declarar algo, alguma coisa a respeito do sujeito da minha frase. Perfeito? Então, vamos lá. Ela vai ser uma sentença declarativa. Então, vamos lá, uma sentença declarativa. Além de ser uma sentença declarativa, ela vai ser uma frase verbal, beleza? E aí eu vou anotar um asterisco aqui com vocês, porque já já eu vou falar um pouquinho sobre qual que é o tipo de verbo que vai se encaixar. Professor, quando eu falo que é uma frase verbal, lá na língua portuguesa a gente chama essa frase verbal de oração. Então, toda proposição é uma oração. Por quê? Porque toda proposição ela vai necessariamente precisar de um verbo. A terceira característica da proposição é que ela precisa ter a possibilidade de ser julgada como, como verdadeiro ou falso. Perfeito? Observa comigo que eu coloquei a palavra aqui possibilidade. Possibilidade. Imagina comigo que eu vou afirmar para vocês: existe mais grãos de areia na Terra do que estrelas no céu. E aí você deve se perguntar, professor,
Eu não tenho noções de astronomia. Eu não tenho noções de geografia. Eu não sei se existem mais grãos de areia do que estrelas no universo. Eu não tenho esse conhecimento. Mas vocês concordam comigo que só existem duas possibilidades? Ou é verdade que existem mais grãos de areia na Terra do que estrelas no universo, ou é mentira que existem mais grãos de areia na Terra do que estrelas no universo. Então só existe uma possibilidade: ou é verdadeiro ou é falso. Por mais que eu não saiba qual que é o valor lógico dessa frase, no caso dessa proposição, ainda assim, o fato de eu não saber o valor lógico não a exclui como sendo uma proposição. Porque aqui, para me considerar ela proposição, eu preciso ter uma possibilidade. Eu não preciso saber o valor lógico. Se tem uma possibilidade, já conta como sendo uma proposição. E aí, eu vou para a quarta característica, que é a mais importante. Ela precisa ter sentido completo, beleza? Ela precisa ter sentido completo. Se não tem sentido completo, não pode ser considerado uma proposição. Então, aí, a gente falou o que é uma proposição. Eu quero marcar aqui com vocês o que não é uma proposição. Perfeito? Então, não é uma proposição. A primeira frase, que no caso que a gente vai chamar de sentença, a primeira sentença que não pode ser considerada uma proposição vai ser uma sentença exclamativa. Sentença exclamativa não pode ser proposição. Exemplo, eu chego para você e falo bom dia e coloco um sinal de exclamação ao final. Então, isso daqui não pode ser considerado uma proposição. O outro tipo de sentença vai ser a sentença interrogativa. Essa daqui também não é proposição. Como você está hoje? E aí um sinal de interrogação. Perfeito? Esse tipo de frase também não pode ser considerado como sendo uma proposição. Terceiro tipo, eu vou colocar aqui a minha sentença. Sentença imperativa. Imperativa é ordem. Então, por exemplo, Marcos, lave a louça. Marcos, lave a louça. Observe comigo que o verbo lavar está no imperativo. Verbos no imperativo não podem ser considerados proposições. Lembra quando eu falei para vocês que a frase precisa ter um verbo? E eu coloquei o asterisco? Coloquei esse asterisco aqui para dizer para vocês que não pode ser verbo, não pode ser verbo no imperativo. Então, verbos no imperativo não podem ser considerados proposições, porque vai julgar a minha proposição como sendo uma sentença imperativa. E aí, gente, olha só, pensa comigo. Tudo gira em torno desses 4 comandos que tem aqui, ó. A frase, ela precisa declarar algo, alguma coisa. Ela precisa ser uma frase verbal. Ela precisa ter a possibilidade de ser julgada como sendo verdadeiro F. E ela precisa ter sentido completo. Olha comigo aqui essa frase. Marcos, lave a louça. Julga essa frase comigo como sendo verdadeiro ou falso. Tem como julgar? Marcos, lave a louça é verdadeiro. Marcos, lave a louça é falso. Percebe comigo que não faz sentido nenhum? Eu não consigo atribuir um valor lógico a essa frase. Se eu não consigo atribuir um valor lógico, eu não posso considerar ela como sendo uma proposição. Perfeito? Depois eu vou ter também sentenças, vou colocar aqui, ó. Sentenças opinativas. Exemplos de sentenças opinativas. Eu acho que vai
chover. Eita, esse V ficou feio. Vai chover hoje. Observe comigo que aqui tem uma opinião. Tem como julgar isso. Não tem como julgar isso aqui como sendo verdadeiro ou falso. E a última vai ser as sentenças abertas. E aí a parte mais importante. Porque essas sentenças abertas, marque comigo aqui que elas podem ser sentenças da língua portuguesa, tá certo? Língua portuguesa, ou sentenças da matemática. Uma sentença aberta, turma, é uma frase que eu não sei a quem está sendo referido aquela frase. Por exemplo, ela é uma ótima médica. Observe comigo que eu não sei a quem está sendo referido. Ela quem? É Maria? É Paula? É Ana? É Martina? Não sei a quem está sendo referido. Não sei quem é esse ela. Eu não sei quem que é esse ela. Eu não sei quem é que é uma ótima médica. Então, esse tipo de frase a gente julga ela como sendo uma sentença aberta. Também não é uma proposição. E sentenças abertas da matemática. Por exemplo, x mais 3 é igual a 8. X mais 3 é igual a 8. Observe que esse x, ele é uma letra, ele é uma, vamos colocar aqui, ele é uma variável, o número dele varia. Então, por exemplo, se eu troco o x por 5, olha o que vai acontecer se eu troco o x por 5. 5 mais 3 é igual a 8, turma? É igual a 8. Então, essa frase aqui ela ficaria com valor lógico verdadeiro. Mas se eu troco, por exemplo, o x por outro valor que não seja 5, o x por 4, ficaria 4 mais 3 é igual a 8. Isso aqui é falso, porque 4 mais 3 não é igual a 8. Então, a depender do valor de x que eu coloco aqui, vai mudar o valor da minha sentença. Então, como eu não posso julgar se é verdadeiro ou falso, eu não sei qual é o valor de x, por isso que ela se encaixa como sendo uma sentença aberta. Beleza? Então, nós fizemos um resumo, um panorama da parte teórica. Com isso aqui, a gente já consegue matar os nossos exercícios. Agora, a gente vai cair para dentro e vamos resolver a nossa lista de questões da Banca Sebrasp. Primeira questão. Vai falar o seguinte. A seguinte afirmação é uma proposição. Então, lembre-se, para ser proposição, precisa encaixar naqueles 4 pontos. A quantidade de formigas no planeta Terra é maior do que a quantidade de grãos de areia. Olha só. Ó, vamos ver se encaixa nos 4 pontos? Então, ela é uma sentença declarativa? É. O que está declarando? Está declarando isso aqui, ó. Está declarando que a quantidade de formigas na Terra é maior do que a quantidade de grãos de areia. É maior do que a quantidade de grãos de areia. Professor, eu não sei se isso é verdade ou se isso é mentira. Beleza, eu não sei, mas só existem 2 possibilidades. Ou é verdade que a quantidade de formigas no planeta Terra é maior do que a quantidade de grãos de areia, ou é mentira. Então, ela tem sentido completo, eu consegui entender. Ela está declarando algo, alguma coisa. Ela tem verbo e ela tem a possibilidade de ser julgada como sendo verdadeiro ou falso. Essa seguinte afirmação é uma proposição? É uma proposição. Então, esse item aqui é um item que está correto. Próximo item. Então, aqui eu tenho 3 frases, né? 3 proposições. E aí, ele quer saber o seguinte. No que se refere à lógica proposicional, assinale a opção correta, considerando as construções apresentadas. Deixa eu só dar uma ajeitada aqui nessas alternativas para ficar mais legal da gente conseguir visualizar, né? Então, vamos lá. Beleza. E aí? E lá, pera aí. Ajeitei esse trem aqui. Agora vai. Vamos lá. Então, vamos começar com a primeira proposição. AP. Vacinação é uma medida efetiva para controle de doenças. Turma, olha só, vamos julgar isso aqui como sendo verdadeiro ou falso? Ou é verdade que a vacinação é uma medida efetiva para o controle de doenças,
ou é mentira? Tem verbo? Tem verbo. É o verbo e. Verbo e. Perfeito? Tem verbo. Tem sentido completo, consegui entender. E aí, eu consegui julgar como sendo verdadeiro ou falso. Então, vou considerar esse cara aqui como sendo uma proposição. Então, P é uma proposição. Faça o que o veterinário mandou. Olha aqui o verbo fazer. O verbo fazer está no imperativo. Verbo no imperativo não pode ser considerado uma proposição. Então, aqui não é uma proposição. A sede da ADAPAR está localizado em União de Vitória. Olha só que legal. Ou é verdade que essa sede está localizada em União de Vitória, ou é mentira. Só existem duas possibilidades. Tem sentido completo, eu consegui entender. Tem verbo, é o verbo está, tá certo? Tem verbo, tem sentido completo, tem tudo. Tá declarando algo sobre essa sede. Então aqui tá tudo bonitinho. Esse cara aqui vai ser uma proposição, beleza? Então, quem é que vai ser proposição? A P e a R. Então, P e R, o gabarito vai estar na letra D. Apenas P e R são proposições. Fechou? Próxima questão. Considere as seguintes construções. Então, eu tenho P, e aí depois eu vou ter que. A proposição P. A plantação foi pulverizada. Que a ração e a vacina das aves. Então, vamos lá. Gente, observa comigo a proposição P. A plantação foi pulverizada. Bem, essa aqui dá até para a gente dar uma forçada de barra e dizer que é uma proposição. Mas olha só a outra. A ração e a vacinação das aves. Tá, a ração e a vacinação das aves o quê? Percebe comigo que isso daqui não tem sentido completo? Então, vou até anotar aqui, ó. Não tem sentido completo. Perfeito? Não tem sentido completo. Agora vamos julgar aqui, ó. Vai falar o seguinte: no que se refere à lógica proposicional, assinale a opção correta. P é uma proposição simples, cujo valor lógico pode ser verdadeiro ou falso. Beleza. Então até aqui tá certinho. Q não é uma proposição. Opa, então já achei aqui o meu gabarito, tá certo? Q não é uma proposição porque não tem sentido completo. Vamos ver o erro das outras. P não é uma proposição. Errado, porque P é uma proposição. P é uma proposição simples, cujo valor lógico pode ser verdadeiro ou falso, e Q é uma proposição composta. Errado, porque não é proposição composta, nem proposição a frase Q chega a ser. Na letra D. P é uma proposição composta, errado, não é composta. Ela é uma proposição simples. E aí, na letra E, nem P e nem Q são proposições. Então aqui ficou errado, meu gabarito vai ficar na nossa letra A de aprovação. Questão, agora mais uma questão da banca Sebrasp, que eu vou ter 3 itens que eu vou ter que julgar. Turma, já olha aqui comigo, ó, olha aqui comigo, bem nesse item 3 aqui já tem uma interrogação. Interrogação, quer dizer que não é uma proposição. Então vou colocar aqui, ó, não é uma proposição. Agora vamos já ler logo as outras. A ouvidoria da Justiça recebe críticas e reclamações relacionadas ao poder judiciário do Estado. Opa, esse aqui tá com cara de proposição. Beleza? Nenhuma mulher exerceu a presidência do Brasil até o ano de 2018. Então observe comigo que essas duas frases aqui com certeza é uma proposição por conta desse quantificador, ó, que é o quantificador nenhum. Turma, toda vez que você vê isso aqui na sua prova, esses quantificadores, nenhum, algum, apenas um, pelo menos um, a gente vai ter aula específica sobre quantificadores. Todo também é um quantificador. Você viu esses quantificadores? Cara, isso aqui é uma proposição, com certeza, tá certo? E aí, na primeira, ó, a ouvidoria da Justiça recebe críticas e reclamações relacionadas ao Poder Judiciário do Estado. Então, aqui também é uma proposição. Então, vou colocar aqui, também é uma proposição. Então, a primeira e a segunda são proposições. O gabarito está na letra C de casa.
Perfeito? Próxima questão. Acerca de proposições, considere as seguintes frases. Olha só, aqui tem um sinal de interrogação, já sabe que não é proposição, aqui não vai ser proposição por conta do sinal de interrogação, e aqui no sinal de exclamação. Então, nenhum dos dois aqui não é proposição e aqui não é proposição. Vamos ler a primeira. Os fundos setoriais da ciência e tecnologia são instrumentos de financiamento de projetos. Perfeito. Então, aqui é uma proposição porque tem todas as características, em sentido completo, tem verbo, tem a possibilidade de ser jogado verdadeiro ou falso, e também está declarando algo ou alguma coisa. 4. Se o projeto for de comparação, se o projeto for de cooperação, universidade e empresa, então podem ser pleiteados recursos dos fundos setoriais verde e amarelo. Isso daqui também é uma proposição, né? Isso daqui a gente chama até de proposição composta. Proposição composta. Esse conectivo aqui vai ser o conectivo se então. Olha que é uma proposição composta ligado pelo meu conectivo se então. E aí a gente vai julgar. São proposições apenas as frases correspondentes aos itens. Vai ser o item 1 e o item 4. 1 e 4, o gabarito vai ficar aqui na nossa letra A de aprovação. Itens 1 e 4 são proposições. Lembrando, por que o 2 e o 3 não são? Por conta do sinal de interrogação e o sinal de exclamação. Então, aqui já descarta como sendo proposições. Próxima questão. Julgue os itens subsequentes. Na lista abaixo, há exatamente 3 proposições. Então, eu vou procurar 3 proposições aqui. Perfeito? Então, vamos lá. Faça suas tarefas. Aqui não é proposição. Por quê? Por que não é proposição, professor? Por conta do verbo no imperativo. O verbo fazer está dando uma ordem. Olha aqui, ó, na 2. Ele é um procurador de justiça muito competente. Turma, ele quem? Quem que é esse ele? Esse ele é uma sentença aberta. Então, aqui não é uma proposição. Aí aqui, ó, já tem um personagem chamado Celina. Celina não terminou o seu trabalho. Opa, então aqui vai ser uma proposição, porque ou é verdade que Celina terminou, ou vai ser mentira. Essa proposição é falsa. Turma, isso daqui não é proposição. Por quê? Porque isso aqui é chamado de paradoxo. Paradoxo é uma frase que eu não consigo julgar como sendo verdadeira ou falsa. Ela entra em contradição. Essa proposição é falsa. Observe comigo que eu não consigo julgar isso aqui como sendo verdadeiro ou falso. Se eu assumir que isso daqui é verdadeiro, ele vai falar que a proposição é falsa, então a proposição vai ser falsa. E se eu assumir que a proposição é falsa, como ela está falando que é falso, vai ser verdadeiro. Então acaba que entra em contradição. Paradoxos não podem ser proposições. O número 1024 é uma potência de 2. Isso daqui é uma proposição e é uma proposição verdadeira, tá certo? E o item, professor, vai estar certo ou vai estar errado? O item vai estar errado. Por quê, professor? Porque ele afirmou que existem 3 proposições. Existem apenas 2. Então, meu item vai estar errado. Perfeito? E aí a gente vai para a próxima questão, que é mais uma questão aqui, ó, da nossa banca Sebrasp. Perfeito? Nessa questão, a gente vai ter o seguinte: entendendo-se por proposições todo conjunto de palavras ou símbolos que exprimem um pensamento de sentido completo, isto é, que afirma fatos ou exprimem juízos a respeito de determinados entes, na lógica bivalente, esse juízo que conhecemos como valor lógico das proposições pode ser verdadeiro ou falso, sendo objeto do estudo desse ramo a lógica apenas as proposições que atendem ao princípio da não contradição e que em a proposição não pode ser simultaneamente verdadeira ou falsa. Então aqui ele está explicando o que é uma proposição, quais são as características. Até aqui tá beleza. Aí a gente vai aqui para a nossa assertiva. A frase
Que dia maravilhoso. Consiste em uma proposição, já está errado por conta do sinal de exclamação, né? Eu já sei que esse item aqui, ele é o item que está errado. Por quê? Porque frases exclamativas não podem ser consideradas como sendo uma proposição. Perfeito? Próxima questão. Vou ter o seguinte, a expressão como não se indignar assistindo todos os dias a atos de violências furtivos estampado em todos os meios de comunicação do Brasil e do mundo. Opa, tava até bonitinho, mas aí no final colocou um sinal de interrogação. Turma, sinal de interrogação, isso daqui não pode ser considerado como sendo uma proposição, tá certo? Então aqui, ó, deixa eu voltar aqui, ó. Por conta desse sinal de interrogação aqui, ó, esse sinalzinho aqui vai desclassificar essa frase como sendo uma proposição. Ele vai falar que é uma proposição lógica que pode ser representada por se, P, então Q. Então esse item aqui, ele é um item que ele está errado. Está errado por quê? Porque frases interrogativas não são proposições. Perfeito? Mais uma. Opa, já veio aqui um sinal de exclamação. Vai falar que é uma proposição composta que pode ser escrita na forma se, P e Q. Esse item também está errado. Então já bati o olho, já vi o sinal de exclamação, esse item vai ser um item que ele vai estar errado. Beleza? Aqui tem outro erro, que tem o verbo no imperativo. Acesse. Bruna, acesse a internet e verifique a data da aposentadoria do senhor Carlos. 2 erros. Primeiro erro, o verbo no imperativo. E o segundo erro vai ser a frase exclamativa. Próxima sentença. A sentença. Soldado, cumpra suas obrigações. Olha só, mais um verbo no imperativo. Logo, esse item aqui vai ser um item que também vai estar errado. Ele falou que é uma proposição simples, errado, porque verbo no imperativo não podem ser considerados como sendo proposições. E aí, a gente vai para a nossa saideira da nossa aula, que ele vai falar o seguinte. Julgue o item subsequente relacionado à lógica proposicional. A sentença. Quem é o maior defensor de um Estado não intervencionista, que permite que as leis de mercado sejam as únicas leis reguladas na economia e na sociedade? O presidente do Banco Central ou o ministro da Fazenda? Estava até bonitinho, mas quando terminou aqui com o sinal de interrogação, já deixou esse item errado, que ele vai falar P ou Q e R, em que P, Q e R são proposições simples convenientemente escolhidas. Esse item aqui ele está errado. Está errado por quê, professor? Porque frases interrogativas não podem ser consideradas como sendo uma proposição. Perfeito, turma? Então, nós vamos fechando essa aula de hoje por aqui, a parte mais introdutória da lógica, em que a gente entende o que é uma proposição e o que não é. Lembrando, uma proposição, ela é uma sentença declarativa. Eu preciso declarar algo ou alguma coisa. Ela é uma frase verbal, ou seja, eu preciso de ter um verbo. Mas cuidado, esse verbo jamais pode estar no imperativo. Além de frase verbal, ela vai ter que ser uma frase que tenha sentido completo. Ou seja, eu preciso ler a frase e eu preciso entender o que a frase foi dita, se ela tem sentido completo por si só. E a quarta característica, que ela precisa de ter a possibilidade de ser julgado como sendo verdadeiro ou falso. Eu não preciso saber o valor lógico, apenas da possibilidade. Perfeito? E aí a gente vai fechar resumindo quais são as sentenças que não são proposições. Sinal de exclamação, sinal de interrogação, verbo no imperativo, sentenças abertas e frases opinativas. Tudo isso está no balaio de frases que não são proposições. A única sentença que é proposição é uma sentença do tipo declarativa, que ela vai declarar algo ou alguma coisa a respeito do sujeito. Perfeito? Vamos fechando essa aula por aqui. No próximo bloco a gente continua resolvendo mais questões da banca Sebrasp. Um grande abraço e até a próxima aula.